Essa primeira sala do memorial é a sala que conta a nossa história religiosa católica, certo? Por que eu digo católica? Porque se a gente fosse falar da história religiosa da cidade, a gente teria que incluir também outras religiões, né? Certo? Então, nós temos aqui a galeria dos párocos. Para quem não sabe a terminologia, o pároco, vamos comparar, é como o prefeito, o vigário é o vice. Tá? Uma paróquia ela pode ter dois padres, o pároco e o vigário, o principal e o vice. Aqui só estão os párocos. O critério, quem fez essa galeria foi o padre Aguinaldo, nosso fundador. Então ele utilizou o critério da nomeação episcopal. Então quem foi nomeado? Aí nós temos desde o padre Miguel Francisco da Frota, em 1849, né? 1849 foi a fundação da paróquia. Até o Padre Tomé, certo? Aqui futuramente a gente vai ter que pensar num espaço maior, porque não vai caber, se essa galeria for aumentada, não tem como a gente, né, garantir que todo mundo fique aqui. Bom, desse lado, o Congresso Eucarístico, as fotos e a maquete do pavilhão, uma estrutura que tinha uma base de alvenaria e o restante de madeira, certo? Essa estrutura existiu em tamanho real no terreno onde hoje está situada a Praça do Congresso, a Praça Doutor Feijão. Então, quando ali era somente o vão, o terreno, essa estrutura, por ocasião do Congresso, em 1949, ela foi construída para que acontecesse o Congresso Eucarístico. E aqui nós temos fotos de diversas ocasiões do Congresso Eucarístico em 1949, né? Aí vocês vão ver muita gente ilustre aqui nessas fotos. Dom José Tupinambá, que ficou em todos os dias do Congresso Eucarístico, para a raiva dos sobralenses, né, que tinham Dom José muito como seu, mas ele passou, e dizem os santanenses, Dona Rosa me dizia muito que nesse período do Congresso Eucarístico, ele trouxe a sede da diocese para cá. Então todo o secretariado da Cúria veio com ele. Então a Cúria ficou funcionando no tempo do Congresso Eucarístico aqui, né? Então por um período a Cúria diocesana foi aqui, por um período de alguns dias, né? Ela conta muito isso. Essas duas lanterninhas processionais, que são chamadas lanternas de procissão, elas estão aqui nessa foto, ó. Os dois meninozinhos carregando, tá? E essas são as lanternas dessa fotografia aqui, tá? E aqui são as fotos são várias ocasiões do Congresso Eucarístico, né? Palestras, reuniões, deixaram deterioro. Bom, desse lado, tá faltando coisa, viu? Quem foi-se embora? O altar da capela do século XVIII, da primeira missa, de 1739. Ele é um altar que tinha gavetas para que se colocassem as alfaias dentro dele. Cálice, patena, os paramentos do padre, tudo aqui. E na parte de cá, os oratórios. Todos os dois oratórios da família Tomás. Tá? Esse pertenceu à mãe do padre Antônio Tomás. Tá? As peças não eram dela, desse oratório. E o outro em seguida, também da família do padre Antônio Tomás. Todos dois. E a peça mais importante, que é a testemunha da existência da Casa de Caridade. Vamos lá. Se aproximem aqui. A inscrição, ó. Esse sino não era da Igreja São João, era da capela interna da Casa de Caridade. Casa da Caridade, escrito com Z, que era a grafia da época, Casa da Caridade de Santana. E os doadores, lá embaixo. Aqui diz. Da Silva Filho. O sino veio de Lisboa, esse sino é um sino português. Certo? 1869. Ano da doação. Aqui,
o antigo lavabo, né, da sacristia. Aqui era colocada a água, né, e o padre fazia uns rituais de purificação antes da celebração eucarística e após, né? Então esse era o antigo lavabo da igreja matriz, da antiga sacristia. O carrilhão, uma peça com 3 campânulas que era tocada no ritual da missa antes do Concílio Vaticano II. Gente, eu começo por essa mobília para vocês terem ideia da estatura do Padre Araquém. Essa chapeleira, essa peça que ficava, esse cabide, era um cabide que ficava na entrada das casas. Geralmente era construído conforme a estatura do dono da casa, né? E vocês conseguem imaginar a estatura do Padre Araquém, certo? Ali, 2 fotos, né? Professor Isaías Tomás, né? Grande professor Isaías Tomás, que foi membro do Jornal Defesa, professor de gerações e gerações de alunos, muito antes da existência de escolas, né, na cidade, mas também foi professor de algumas escolas antigas da cidade, e o senador João Cordeiro, ali, ó, ao lado dele, certo? Cadeiras de couro, todas pertencentes à antiga casa paroquial e eram do Padre Araquém. Vocês veem o trabalho, né, do artesão do couro aqui nessas cadeiras. Eu, quando guiava nesse espaço, eu costumava dizer com muito orgulho que as nossas cadeiras estão em condição melhor, ainda estão em condição melhor do que a do Museu Dom José. Ah, meninos, netos do Aldifas, eu tenho uma coisa a mostrar para vocês. Aqui, os 2. Essa grafanola corda que tem aí foi restaurada pelo avô de vocês, viu? Essa aqui. Eu acho que é Luciano o nome dele. Não, é o Frota não. É um que é bem grande, é um senhor que é bem forte, careca. É casado com a sobrinha, a prima da Ceci, uma mãe da Ceci. Cara, ele tocou essa grafanola à corda e contou uma memória muito bonita. Diz que eles disputavam quem amolava a agulha, né? Porque era uma agulha, a agulha estava assim amolada, e eles disputavam quem é que ficava, tiravam a vez para quem ficava rodando essa grafanola, a corda. Não, girava, ela dava a corda, quando a corda acabava, era a vez do seguinte, né? Porque você dá a corda, ela fica tocando, quando a corda vai acabando, e agora é a vez do fulano da corda. Né? Então, não é, hoje você tem música, você abre um celular, você tem um Spotify, um dedo rapidinho. Antigamente, para você ouvir música, você tinha que ter um disco desse, tinha que dar a corda, e não era todo mundo que possuía o aparelho para tocar o disco de cera ou o vinil. Né? Não. Bom, ele, quando fez a doação, disse para a gente que era. Né? Se aquilo ali for a doação, rádio Transglober aqui também, eu estou sentindo falta dele. Era um rádio antigo que ele pegava ondas, por exemplo, da Rádio Vaticano. Ele conseguia pegar ondas de rádio da Rádio Vaticano, né? Ondas bem difíceis de serem captadas.
É a caixa isso aqui é máquina de datilografia. A gente ganhou muita máquina de datilografia, mas o espaço é pequeno para expor. Alguns desses pertenceram ao Padre Araquém, do tamanhozinho do Padre Araquém, tá? As casulas, o nome desse paramento é casula, as estolas, nesse modelo. É até interessante como até a moda está na igreja, atualmente há um retorno para esses modelos de paramento. Hoje você vai para algumas celebrações católicas, você vê, né, os padres usando esse tipo de casula, usando esse modelo de paramento aqui. Tá? Aquela medalhinha pequenininha. Pronto. Essa medalhinha aqui era da Irmandade de São José Operário. Né, alguns homens em Santana do Acaraú, era inclusive uma irmandade que hoje, quando a gente fala tanto do lema Deus, Pátria e Família, era uma irmandade operária, né? E que trabalhava, inclusive, esse lema, né? Trabalhava esse lema, era uma irmandade formada por senhores, geralmente operários, né? Até também por alguns empresários, né? Geralmente era uma irmandade masculina, a Irmandade de São José. Usava uma fitinha verde, uma fitinha verde e amarela com a medalhinha de São José na ponta, né? E o jornal A Defesa, que era um jornal que o professor Isaías Tomás e um padre editavam aqui nesse sobrado, falava muito dessa Irmandade de São José. Nesse móvel, alguns utensílios domésticos de famílias daqui de Santana. Por exemplo, os garfos de prata, que estão aqui, pertenceram à mãe do padre Araquém. Isso aqui era parte dos talheres da mãe do padre Araquém. Né? Peças de porcelana, algumas são porcelanas inglesas. O pinico, né, o urinol de porcelana. Aí esse é o nosso conjunto de utensílios, é a coleção de utensílios domésticos do memorial. Mas a peça que eu quero mais bem, mais curiosa, é esse búzio. Quer ver o que esse búzio está fazendo aqui? Gente, isso aqui é um apito, uma buzina, usada pelos canoeiros do rio Acaraú para duas coisas. Eu vou na minha canoa, você vai na sua, navegando. Eu peguei uma corrente do rio mais rápido, eu preciso passar por você. Eu vou fazer como para lhe avisar? Não vou tocar porque eu vou pegar uma... Está muito piorado, né? Tocava. O rio Acaraú, nessa época, não era perene, não era perenizado. Na verdade, o rio Acaraú não é perene, é perenizado pelo Açu de Araras. Então, quando o rio enchia, era tempo de cheia do rio, como é que os canoeiros avisavam que o rio estava chegando na cidade? Tocando o búzio. Pergunte ainda hoje, gente que tem aí 70, 80 anos, que alguns vão contar para você com um certo temor. Vixe, quando eu ouvi o som do búzio, eu tinha medo. Porque sabia que o rio estava enchendo, o rio estava vindo. Né? Algumas pessoas tinham medo, por quê? Porque, por exemplo, às vezes as pessoas mais pobres construíam casas e não sabiam direitinho onde era o leito, e quando o rio enchia, na vinda do rio, né, muita gente acabava sendo submergida pelo rio Acaraú. Mas os canoeiros, para evitar isso, faziam o quê? Tocavam o búzio. Aí, finalizamos aqui a parte dos utensílios domésticos com as botelhas, né, em potes como esse, eram colocados o quê? Eram conservados o quê? Doce, gordura, manteiga, né? E essas garrafas aqui eram garrafas que vinham uma bebida chamada gin. Ainda hoje é vendido gin. Se você compra o gin ainda hoje pela mesma empresa, a fábrica ainda existe, só que essas aqui eram do pai, ou era do avô do padre Araquém. Né? Um caba do Piauí chegou para mim uma vez e fez uma proposta, né? Se ele tivesse pegado um curador desonesto, aí pegou um curador honesto, né? Me fez preço pelas botelhas e pelas garrafas. Eu digo não. Muito obrigado, pertence ao povo santanense. Tá? Ficou encantadíssimo. Conhece, né? Percebeu a característica antiga da garrafa e das botelhas que quis levar. Eu digo não, de jeito nenhum. Um fogão.
um fogareirozinho eu não estou com a chave aqui, mas você colocava álcool lá, ou gás, aqui era a chave, você abria, como o fogão normal, colocava fogo, né? Esses aparelhinhos eles começaram a vir antes dos fogões domésticos maiores, né? Então quem tinha uma condição menor, ainda comprava um como esse. Aqui é uma garrafa térmica de porcelana. Conservava o cafezinho quentinho. Uma garrafa térmica alemã. Porcelana. E ali é o ferro. Então, junto à maquete da nossa matriz, nós encerramos todo esse roteiro de visitação guiada, né? Nós andamos pela cidade, por alguns dos prédios históricos da nossa cidade e encerramos nossa visita, né, essa grande aula de história aqui no Memorial da Paróquia de Senhora Santana.